Neste exercício, nós verificaremos a continuidade da função f de x igual a 1 mais seno de x dividido por seno de x vezes cosseno de x para x diferente de 3π sobre 2 e 0 se x for igual a 3π sobre 2. Nós vamos verificar a continuidade dessa função no ponto 3π sobre 2. Que é o ponto onde as duas sentenças aqui vão se encontrar lá no gráfico da função. Né? Bom, para verificar a continuidade de uma função, nós temos que verificar três itens. Primeiro, se existe o valor da função no ponto onde a gente quer testar a continuidade, que no caso é o 3π sobre 2. Segundo, se existe o limite para x tendendo a 3π sobre 2 da função f de x. E o terceiro e último item, se esses dois valores são iguais, ou seja, se o limite para x tendendo a 3π sobre 2 de f de x vai ser igual a f de 3π sobre 2. Bom, então, a gente vai começar a fazer a verificação do valor da função no ponto. Então, qual seria o valor de f de 3π sobre 2? Olhando lá na definição, para x igual a 3π sobre 2, f de x é igual a 0. Então, existe o f no ponto e esse f vale 0. O valor da função no 3π sobre 2 é 0. Segundo item, vamos calcular o limite da função para x tendendo a 3π sobre 2. Se a gente tentar calcular esse limite por simples substituição, na hora que substituirmos 3π sobre 2 no seno, a gente vai obter aqui menos 1. 1 com menos 1 vai dar 0. E no denominador é a mesma coisa aqui. Menos 1 para o seno e o cosseno de 3π sobre 2 vai dar 0. Então, menos 1 vezes 0, 0. Então, isso é uma indeterminação do limite. Para esse caso de indeterminação, nós podemos utilizar a regra de L'Hopital, que diz que basta o limite desse quociente é igual ao limite das derivadas aqui do numerador e do denominador da função. Então, aqui pela regra de L'Hopital, esse limite anterior vai ser igual ao limite para x tendendo a 3π sobre 2. Derivada de 1 é 0, derivada do seno de x vai ser igual ao cosseno de x. Aí, a derivada de seno de x vezes cosseno de x é um produto. Então, pela regra do produto, derivada do seno é cosseno, derivada do primeiro vezes o segundo. Tá aqui, cosseno vezes cosseno de x. Mais a derivada do segundo, derivada do cosseno, menos seno de x, vezes o primeiro, que é o seno de x também. Então, aqui vai ficar o limite para x tendendo a 3π sobre 2 de cosseno de x dividido por cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, a gente tentando fazer a substituição novamente, cosseno de 3π sobre 2, a gente sabe que dá 0. Cosseno de 3π sobre 2 ao quadrado, então 0 ao quadrado vai dar 0. Seno de 3π sobre 2 menos 1 ao quadrado dá 1. Então, 0 dividido por menos 1 dá 0. Então, podemos observar que o limite da função é 0, no ponto 3π sobre 2. O valor da função também é 0. Então, a terceira condição aqui também está ok. Os dois valores são iguais.
Portanto, a pergunta se a função era contínua no ponto 3π sobre 2, a resposta é sim. F é contínua nesse ponto. Ok?